Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero, junto com você, compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos e hoje é o 39º dia. O tema é Equilibrando Sua Vida. Estamos no penúltimo dia para o encerramento dos 40 dias de leitura e oração. Vamos lá! A palavra está em Efésios, capítulo 15, e depois leremos em seguida 2 Pedro, ou 2 de Pedro, 3, verso 17. Vamos lá. Portanto, vivam com o devido senso de responsabilidade, não como os homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Não permitam que os erros dos ímpios levem vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. Gente, agora há pouco eu falava exatamente sobre isso com uma pessoa, né? A iniquidade, por causa da iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. E a verdade é que pessoas boas, elas sofrem, mas nós precisamos retomar o equilíbrio, e o equilíbrio inclusive das nossas emoções, para que a gente prossiga para o alvo e persista, inclusive mantendo o nosso caráter cristão independente das decepções que nós sofremos ao longo da caminhada. Vamos ao livro Bem-aventurado ou Bem-aventurados os equilibrados, pois subsistirão mais do que todos. Uma das competições das Olimpíadas de Verão é o pentalho. Ele é composto de 5 modalidades: tiro ao alvo, esgrima, equitação, corrida e natação. O objetivo do pentalho é vencer todas as 5 e não apenas uma ou 2. A sua vida é um pentalho, com 5 propósitos que devem ser mantidos em equilíbrio. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos 2, explicados por Paulo em Efésios capítulo 4 e exemplificados por Jesus em João capítulo 17, mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas 2 declarações resumem todo este livro, os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Anote: ame a Deus de todo o seu coração. Você foi planejado para fazer exatamente isso, para dar prazer a Deus. Logo, seu propósito é amar a Deus por meio da sua adoração. A sua adoração é a expressão exata do seu amor a Ele. Segundo, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Você foi formado para servir. Então, seu propósito é demonstrar amor pelas outras pessoas por meio do ministério, exatamente o que iniciei falando neste áudio. Portanto, não desista de fazer aquilo que Deus lhe confiou. Se 2 pessoas lhe decepcionaram, lembre-se que elas não representam a maioria. E se ainda assim representar, existe ainda uma minoria que ainda oferece lealdade, né? 3. Vão e façam discípulos. Você foi feito para uma missão. Então, seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio da evangelização. 4. Batize-os em. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, seu propósito é se identificar com a sua igreja por meio da comunhão. E 5. Ensine-os todas as coisas. Você foi criado para tornar semelhante a Cristo. Então, seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Um compromisso sério com o grande mandamento e com a grande comissão fará de você um grande cristão. Manter os 5 propósitos em equilíbrio não é uma tarefa muito fácil. Todos tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão e negligenciar a outros.
As igrejas fazem a mesma coisa, mas você pode manter a sua vida equilibrada e firme no caminho, juntando-se a um pequeno grupo para prestar contas uns aos outros, avaliando regularmente sua saúde espiritual, registrando seu processo em um diário pessoal e passando o que aprendeu para os outros. Essas 4 atividades são importantes para um viver dirigido por um propósito. Se você prima por se manter no caminho certo, precisará desenvolver esses hábitos. Inclusive, eu indico um livro conhecido como Hábitos Atômicos. Inclusive, tem a versão dele em PDF. Apesar de não ser necessariamente um livro cristão, você precisa desenvolver esses hábitos com urgência na sua vida, e o livro exemplifica muito bem o que é uma vida equilibrada em todas as áreas. Manter a disciplina espiritual, manter o prazer, manter o tempo para todas as coisas, administrar este tempo, faz parte da vida do crente, né? Então, se você puder, ouça pelo menos a versão em audiobook. Tópico: conserve o coração de servo e converse sobre o assunto com o seu companheiro espiritual ou em um grupo pequeno. A melhor maneira de assimilar as ideias desse livro é discuti-la com outras pessoas no ambiente de um grupo pequeno. A Bíblia diz: como o ferro afia o ferro, da mesma maneira as pessoas podem ajudar a melhorar umas às outras. Aprendemos melhor em comunidade. Nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais intensas por meio da conversa. Gente, eu abro aqui um parênteses para dizer, não é com qualquer grupo, tá? Escolha de preferência pessoas que sejam melhores do que você, né? Que fazem coisas que você almejaria fazer, ou que você vê possibilidade de realmente crescer com elas, porque existem pessoas que também não nos acrescentam em nada, e nós precisamos aprender a selecionar de fato nossas amizades, as pessoas que vão nos auxiliar no nosso propósito. Eu o exorto veementemente a juntar um pequeno grupo de amigos e formar um grupo de leitura de uma vida com propósito, a fim de rever esses capítulos semanalmente. Vocês devem discutir as implicações e aplicações de cada capítulo, devem perguntar: e daí, e agora? O que isso significa para mim, minha família e a minha igreja? O que é que eu vou fazer a respeito disso? Paulo disse: põe em prática o que vocês receberam e aprenderam. No apêndice desse livro, o apêndice 1, preparei uma lista de perguntas para debate para ser usada por seu pequeno grupo ou escola dominical. Um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro. Vocês podem dar e receber opiniões sobre o que estão aprendendo, podem tratar de exemplos da vida real, podem orar, incentivar e apoiar uns aos outros à medida em que começarem a viver esses propósitos. Lembre-se de que fomos feitos para crescer juntos e não separadamente. A Bíblia diz: encorajem uns aos outros e deem força uns aos outros. Após terem completado este livro juntos em grupo, você poderá pensar em examinar outros estudos para uma vida dirigida com propósitos disponíveis para grupos, inclusive de classes. Amados, eu já fiz esse propósito desse livro com, em média, 3 pessoas, os 40 dias, passei 40 dias com uma, fazendo a leitura de um capítulo por dia. Passei 40 dias fazendo com outra e 40 dias com outras. Ambas essas pessoas, elas tinham uma dificuldade enorme de terem disciplina e elas não se apaixonavam pela Bíblia de jeito nenhum, não conseguiam manter uma leitura diária, manter uma oração, manter uma vida com Deus. Elas tinham grandes dificuldades, elas eram pessoas muito passivas. E eu consegui verdadeiramente impactar através desse propósito, desse livro, somente fazendo a leitura e colocando essa pessoa para ler. Um dia ela lia, outro dia eu lia,
Um dia ela orava, outro dia eu orava. Quem lia não orava, né? Se ela lia, eu fazia oração e vice-versa. E, amados, eu quero dizer que a vida dessas 3 pessoas foram impactadas e modificadas. E foi muito interessante porque logo em seguida, a leitura dos livros, todas as 3 pessoas que não tinham absolutamente interesse nenhum de ler a Bíblia, elas passaram a ter muito mais prazer pela leitura e pela oração. Inclusive, Deus deu muitas possibilidades ministeriais às 3. E foi algo muito radical mesmo. Então, tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer para o rei, né, é uma semente. E a semente é divina. E jamais a palavra de Deus ela volta vazia. Então, pratique isso, ou em grupo, ou no individual. Também encorajo a estudar a Bíblia individualmente. Registrei como notas, ao fim deste livro, os mais de 1000 trechos da Bíblia utilizados neste livro, para que você possa estudá-los em seu contexto. Leia, por gentileza, o apêndice 3, que explica o porquê de terem sido utilizadas paráfrases e diferentes traduções, visando a manter esses capítulos adequados à leitura diária, que me foi impossível explicar fascinante contexto da maioria dos versículos utilizados. Entretanto, a Bíblia foi feita para ser estudada por parágrafos, capítulos e até mesmo livros inteiros. O meu livro pode ajudá-lo a realizar esse estudo indutivo. Faça em si mesmo uma inspeção espiritual periódica. A melhor forma de equilibrar os 5 propósitos da sua vida é fazer uma avaliação periódica de si mesmo. Deus dá grande valor ao hábito da autoavaliação. Somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e a examinar nossa saúde espiritual. A Bíblia diz: examine-se, para terem certeza de que estão firmes na fé. Não se desviem, achando que tudo está garantido. Realizem em si mesmos exames regulares. Testem-se. Se falharem no teste, façam algo a respeito. Para manter a saúde física, você precisa de exames regulares como um médico, para que possa avaliar seus sinais vitais, pressão sanguínea, temperatura, peso e assim por diante. Para a sua saúde espiritual, você precisa verificar regularmente os 5 sinais vitais da adoração, comunhão, do crescimento de caráter, ministério e missão. Jeremias aconselhou: vamos fazer um bom exame, na maioria das vezes, sobre a maneira que estamos vivendo e reorganizar nossa vida debaixo da autoridade de Deus. Desenvolvemos uma ferramenta simples de avaliação pessoal que tem auxiliado milhares de pessoas a permanecer no propósito de Deus. Se você desejar uma cópia dessa análise da saúde espiritual para uma vida dirigida por propósitos, pode enviar um e-mail. E esse e-mail está no apêndice 2 deste livro. Você ficará surpreso ao ver como essa pequena ferramenta vai ajudar a alcançar o equilíbrio para uma vida saudável e de um crescimento. Paulo disse que a ideia entusiástica do princípio seja igualada pela ação realista do presente. Anote seu processo e siga com o progresso em um pequeno diário. A melhor forma de consolidar seu progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é manter um diário espiritual. Gente, no meu celular tem um aplicativo e existe um aplicativo chamado Gratidão. E eu amo esse aplicativo, é um aplicativo que eu escrevo sobre tudo que eu preciso falar com Deus. Existem pessoas que, inclusive, eu conheço que tem TAG, tem transtorno de ansiedade generalizada, e que elas só conseguem orar escrevendo. Mas o propósito desse aplicativo também tem outras finalidades, de você iniciar o dia agradecendo, elencando motivos pelo qual você agradece e finalizando o dia também agradecendo. Nós sabemos que a ciência atesta o poder da gratidão, de forma, inclusive, natural, mas ela é bíblica. Mas há um poder transformador no cérebro de quem agradece, né? Então, não se trata de registro de acontecimentos, nesse caso, mas de lições de vida que você não gostaria de esquecer.
A Bíblia diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Podemos nos lembrar do que registramos, não é verdade? Eu tenho um hábito, inclusive, de registrar palavras importantes que eu aprendi ao longo daquele dia ou algo que Deus quis falar especificamente comigo nesse dia. Então, esse diário serve para muitas coisas. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo na sua vida. O autor Dawson costumava dizer: os pensamentos se desembaraçam quando passam pelos nossos dedos. A Bíblia traz vários exemplos em que Deus manda as pessoas manterem um diário espiritual. Ela diz: conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro de seu progresso. Não lhe deixa contente o fato de Moisés ter obedecido à orientação de Deus de registrar a jornada espiritual de Israel? Se ele fosse preguiçoso, os seriam subtraídas as poderosas lições de vida presentes no livro de Êxodo. Embora seja improvável que seu diário espiritual seja tão amplamente lido como o de Moisés, ele ainda é importante. A Nova Versão Internacional diz: por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas das jornadas dele. Sua vida é uma jornada, e uma jornada merece um diário. Espero que você escreva sobre as fases de sua jornada espiritual ao ter uma vida dirigida por propósitos. Não anote apenas o que lhe for agradável. Tal fez Davi. Registre suas dúvidas, temores e lutas com Deus. Nossas maiores lições vêm do sofrimento. A Bíblia diz que Deus mantém um registro de nossas lágrimas. Sempre que ocorrer um problema, lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos de sua vida. Os problemas o forçam a atentar para Deus, trazem-no para uma comunhão mais íntima com os outros e constroem um caráter semelhante ao de Cristo. Lhe fornece, inclusive, um ministério e lhe provém um testemunho. Todo problema é dirigido por propósitos. Quer anotar isso? Todo problema é dirigido por um propósito. Foi assim com José, não é? Bem no meio de uma experiência sofrida, o salmista escreveu: que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus te ajudou a cumprir os propósitos dele na terra. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado muito após você estar nos céus. Transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que você já aprendeu. O livro de Provérbios diz: quem abençoa os outros é abundantemente abençoado. Os que ajudam os outros serão ajudados. Aqueles que passam adiante as suas percepções obtêm ainda mais de Deus. Agora que compreende o propósito da vida, você tem a responsabilidade de levar a mensagem aos outros. Deus está chamando você para ser um mensageiro. Paulo disse: agora quero que você diga essas mesmas coisas a seguidores confiáveis para que as possam dizer a outros. Este livro passei a vocês o que aprendi com outras pessoas sobre o propósito da vida. Agora é a sua vez de transmitir esses conhecimentos a outras pessoas. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual o propósito da vida. Compartilhe essas verdades com seus filhos, amigos, vizinhos e aqueles com quem trabalha. Se você der este livro a um amigo, adicione um bilhete pessoal na página da dedicatória. Quanto mais você sabe, está na hora de carregar o computador, pessoal. Coisas de quem faz ao vivo, sem edição. É isso aí. Vamos lá. Bastidores e sem corte. Uma vez uma pessoa me perguntou: Anny, por que você não recorta os erros?
Não, vai com erro mesmo. É para saber que a realidade é a realidade. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. Tiago disse: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O conhecimento aumenta a responsabilidade, porém, transmitir o propósito da vida é mais do que uma obrigação, é um dos grandes privilégios da vida. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem seu propósito. Paulo disse: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Jesus Cristo. Tudo se destina à glória de Deus. O motivo pelo qual transmitimos o que aprendemos é a glória de Deus e o crescimento do seu reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido pelos nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que ele disse. Nos 20 versículos seguintes de sua oração, Jesus disse ao Pai o que havia feito nos últimos 3 anos. A preparação dos discípulos para viver os propósitos de Deus, ele os ajudou a conhecer e amar a Deus, que é adorar. Ensinou a amarem uns aos outros, comunhão. Deu-lhes a palavra para que amadurecessem, discipulado. Mostrou-lhes como servir, ministério. E enviou-lhes a levar o evangelho aos outros, missão. Jesus foi o exemplo de uma vida dirigida por propósitos e também ensinou aos outros como viveram. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Hoje em dia, Deus chama a cada um de nós para realizarmos a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo para a comunhão, ajudando-as a amadurecer e a descobrir como servir. E então que tornemos a enviá-las para que mais pessoas sejam alcançadas. É disso que se trata uma vida dirigida por propósitos. Gente, para mim isso resume-se ao discipulado. Independentemente de sua idade, o resto de sua vida pode ser a melhor parte dela. Se você pode começar hoje a viver com propósitos, então vamos orar. Hoje é o 39º dia pensando sobre o meu propósito. Foi muito difícil gravar esses 39 áudios e agora só vai faltar um, que eu estimulo você a ler todos os outros, que foi gravado com muito amor. De manhã, de tarde, de noite, na madrugada, foi editado. Gente, é muito bom. O tema para reflexão: bem-aventurados sejam os equilibrados. Um versículo para memorizar, Efésios 5,15. Portanto, vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que a conhecem. E a pergunta para meditar: quais das 4 atividades vou iniciar para permanecer no caminho e equilibrar os 5 propósitos de Deus para minha vida? Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, neste 39º dia, em que nós estamos aprendendo, Senhor, como equilibrar as nossas vidas, pedimos que o Senhor nos auxilie nesta meta de amar a Ti sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazermos discípulos, batizar e ensinar todas as coisas. Pai, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor possa erguer, Senhor, ó Deus, a vida espiritual de cada servo, de cada serva tua que neste momento está escutando este áudio. Senhor, que o Senhor possa fazer uma inspeção sobre como está a vida espiritual diária dessa pessoa, Pai. Que o Senhor possa ajudar nessas anotações para que seu progresso, para que os seus propósitos diariamente sejam revistos, relidos. Como é bom, Senhor, nós depois darmos uma lida nesses diários e percebermos que nós não somos mais as mesmas pessoas de 30 dias atrás. Que nós possamos, Senhor, aprender muito nessa jornada cristã. Tudo seja para destino e glória do Teu santo nome. Que o Senhor nos
Use como ferramentas em tuas mãos, Senhor. Estamos aqui dizendo que estamos disponíveis para o Senhor. Abençoe cada vida, em nome do teu Filho Jesus, em cada área. Assim nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.